Fala, senhores, tudo bem? Cabo Leão na área novamente para conversar com você no vídeo de hoje sobre assistência médica no âmbito do Exército. Como ela é prestada para militares de carreira e como ela é prestada para militares temporários. Então, para a gente iniciar o assunto, é sempre de fundamental importância que a gente discorra a respeito da legislação que rege a matéria. E, em primeiro ponto, essa legislação se fundamenta ali na Lei 4.375 de 1964, que é a Lei do Serviço Militar. Ela prevê no seu artigo 31, parágrafo 2º, que o militar temporário a atingir 90 dias afastado do serviço, sendo eles consecutivos ou não, tem que ser necessariamente desincorporado, sendo em razão de moléstia, né? O cara ficou doente ali ou teve algum problema ali decorrente de acidente, ele vai ter que ser desincorporado após esses 90 dias. Ou seja, a gente já consegue chegar a partir desse primeiro ponto à conclusão de que se ele sofrer de algo grave, ele será necessariamente desincorporado, afastado do serviço, e tem uma possibilidade de que ele pode ser, em caso de acidente em serviço, ele ser tratado. Só que ele vai ser tratado e após isso vai ser licenciado de toda forma. Definitivamente, ele não volta mais ao serviço ativo. Então a gente já vê o grande problema que há nessa condição. Também é importante a gente discorrer acerca dos atestados que são dados com essa recomendação de afastamento. As normas técnicas para perícias médicas no âmbito do Exército prevêem diversos dispositivos ali que ratificam aquela necessidade atestada ali pelo médico. Ou seja, você vai no hospital, pega um atestado de um médico civil ou militar, no seu quartel você homologa esse atestado no posto de saúde, na respectiva seção de saúde da unidade. Você tem que ratificar ele em boletim junto à seção de pessoal do seu local de trabalho, da sua organização militar, ou seja, uma série de requisitos ali para formalizar e dar veracidade àquelas informações que estão sendo atestadas ali por médico e por você. Importante a gente frisar também o que dentro da NTP-MEX, que são essas normas técnicas para perícias médicas no âmbito do Exército, que a linha I do item 13.6.1.5, ela traz a vedação acerca da possibilidade de se dar um atestado de aptidão para o camarada que estava ou está ainda com moléstia, para que ele possa trabalhar com recomendações, ou seja, ele está apto para o serviço cotidiano que geralmente se faz na prática, que é trabalhar numa missão, ou mesmo ser designado para trabalhar com ela, se você não trabalhar com ela, com a missão administrativa, você vai mexer no computador ali, vai fazer trabalhos internos e administrativos, o que na maioria dos casos é possível, só que há uma vedação clara por esse item que eu estou descrevendo para os senhores, de militares temporários estarem aptos com recomendações, ou seja, ou você está 100% apto ou você está 100% inapto. Então a gente vê nitidamente como todo mundo perde nessa situação. A própria instituição que faz parte da administração pública, que é fundamentada em princípios claros e nítidos, sendo um deles de muito fácil explicação, que é o princípio da eficiência. A própria palavra já diz tudo, que você, enquanto administração pública, tem que utilizar todos os recursos que estão à sua disposição da melhor forma possível para atingir o objetivo que de você, enquanto instituição, se espera, que a sociedade espera da instituição, tem que ser utilizados. Então, se o camarada ele é militar, como que você vai afastar o cara se ele está com um problema mínimo e pode continuar trabalhando e gerando resultados para a instituição ali, consequentemente para a sociedade? Então a gente já vê alguns absurdos que acontecem nesse sentido. E o argumento é de que os militares devem dedicar-se exclusivamente a seu tratamento, a fim de recuperar sua plena capacidade. A princípio parece ser algo bom, né? Você olha assim, caramba, a instituição está prezando pelo seu militar ali para que ele volte bem para o serviço após ter se recuperado plenamente, totalmente. Só que não é bem assim, porque como eu contei para os senhores ali, a questão do artigo 31, parágrafo 2º, a linha A da Lei do Serviço Militar, estabelece que se o camarada militar temporário atinge esse período de 90 dias afastado, ele está automaticamente, necessariamente desincorporado. Se não foi acidente em serviço, então, ele está desamparado totalmente. Ele perdeu seu emprego, sua assistência médica, tudo. E ainda não está apto para trabalhar no Exército, consequentemente ele provavelmente não vai estar apto para trabalhar em nenhum outro local. Então o cara sai com as mãos abanando totalmente. Totalmente. Não há nem o que se falar em relação a isso. Por exemplo, eu mesmo estava com meu dedo fraturado, ainda estou em processo de recuperação, mas estava com tala, imobilização
recomendação até pouco tempo atrás, retirei ontem. E nesse período, eu já estou afastado há mais de 30 dias, eu não pude trabalhar porque não é possível me atestar aptidão com recomendações. Aí sempre se tem aquele olhar em relação a nós, cabos e soldados, que a gente parece estar dando golpe, fica subentendido ali no ar, que é isso que passa o olhar das pessoas para você. Sempre que você conversa com alguém, você vai explicar para o seu chefe, para o camarada responsável na sessão de pessoal, sempre fica no ar assim, subentendido, essas questões que parece que você está fazendo algo de errado, por mais que você cumpra todos os requisitos e todos os procedimentos. E no final das contas, o que te impeça de trabalhar não é você estar tentando dar o golpe. É a legislação prever essas questões de vedação à aptidão com recomendações para militares temporários. Qual que é o sentido? Você se pergunta, eu me pergunto também, todos que têm acesso a essa informação se perguntam. Não tem sentido. Essa é a resposta clara e simples para essa questão. Então a gente vê que há diversos problemas em relação a como a assistência médica no âmbito do Exército é levada para militares temporários. Aí você me pergunta, tá bom, eu entendi como que é para militares temporários. Realmente há um abismo entre a forma como se trata temporários e militares de carreira, e isso a gente já sabe. Mas para ficar ainda mais claro, me conta aí como que é para militares de carreira, como que essa assistência médica é prestada, então eu te conto. Vamos lá para o item 12.1.3 da NTPMEX. Os militares de carreira podem ficar afastados, adivinha por quanto tempo? 36 meses. Isso em anos dá 3 anos. Ou seja, o militar de carreira ele pode ficar afastado por esse período de 3 anos, voltar e ficar tudo bem, só após esses 36 meses que ele vai ser reavaliado ali para fim de possível reforma ou declaração da sua aptidão, que pode ser com recomendações. Você achou que era para todo mundo? Não, não é. É só para o temporário que não pode. O militar de carreira ele pode ser declarado ali apto com recomendações. Ou seja, se ele pode continuar fazendo uma atividade mais simples, ele vai continuar fazendo uma atividade mais simples, trabalhando. Ele não vai precisar ser reformado, nem nada disso. Então a gente já vê que tem essas questões aí. E para que fique ainda mais claro e bem fundamentado nas normas que regem a matéria, é o item 4.4.3.2 da NTPMEX que traz essa previsão. Então é importante que a gente saiba sobre isso para que a gente possa entender melhor como que essas questões funcionam antes de acontecer com você, para que quando aconteça e você porventura seja questionado a respeito do porquê você não está trabalhando, porque você está com uma fratura no dedo e você pode fazer outras diversas mil coisas, é possível? É, mas você tem que explicar, após entender isso, que é porque a própria legislação não te garante esse direito, que inclusive se reverbera positivamente para todo mundo, tanto a instituição, a administração pública, quanto para você, o militar que está com a moléstia ali. Então a gente chega à conclusão de que há um abismo nessa forma de tratamento em termos de assistência médica entre militares de carreira e temporários, e é importante a gente ter conhecimento para entender melhor antes que porventura um problema aconteça conosco. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curta, se inscreva no canal, comente, dê sua opinião, quero saber o que você pensa a respeito disso. Tamo junto nessa sempre, se discutindo, que a gente constrói o conhecimento e pode consequentemente fazer a nossa parte em termos de mudança e evolução da instituição. Sempre que precisar, contem comigo, vídeo novo no canal toda semana. Tamo junto, até a próxima.